Olá pessoal, tudo bom? A gente vai falar hoje sobre componentes vetoriais e módulo de um vetor. A gente já discutiu no vídeo passado o que são grandezas vetoriais e o que são grandezas escalares. A ideia agora é poder representar essas grandezas vetoriais, seja graficamente, seja através de suas componentes vetoriais. Então imagina que a gente quer falar de um corpo que está se movendo com uma velocidade de 5 metros por segundo. A primeira coisa que a gente precisa ter é um sistema de referência, um plano cartesiano. A gente vai fazer aqui 2D para ficar mais fácil de desenhar, para mostrar em que direção, em que sentido esse corpo está se movendo. Então, eu tenho já um eixo Y aqui formado, tenho um eixo X, e a primeira coisa que eu vou fazer é representar a direção em que esse corpo está se movendo. Esse corpo do qual eu estou falando, ele está se movendo ao longo dessa direção aqui. E o que eu preciso fazer para poder representar a magnitude da velocidade é criar uma escala. Então eu vou botar que cada 1 centímetro corresponde a 1 metro por segundo. Como ele está a 5 metros por segundo, então esse vetor tem que ter um tamanho de 5 centímetros. Então aqui eu tenho exatamente a representação de um vetor que me indica uma velocidade de 5 metros por segundo, porque tem 5 centímetros, já tinha medido antes, e ele está apontando, está ao longo da direção que o corpo está se movendo, e apontando o sentido em que esse corpo está se movendo também. Então eu vou dar um nome para esse vetor, vou chamar ele de um vetor V. A primeira coisa que a gente pode fazer agora é, além de ter as representações, a representação gráfica, é descrever as componentes desse vetor. O que são as componentes? É a projeção dele no eixo X, isso vai me dar a componente X, e a projeção no eixo Y. Essas projeções, elas são obtidas quando a gente faz uma reta aqui, um segmento, que chega perpendicularmente ao eixo X. E a gente faz uma projeção aqui ao longo do eixo Y. Se eu medir com a régua, lembrando que a minha convenção é 1 centímetro, corresponde a 1 metro por segundo, se a gente medisse com a régua, a gente ia ver que aqui tem 3 centímetros e aqui ao longo do eixo Y tem 4 centímetros. Por causa disso, eu posso escrever que esse meu vetor V tem uma componente 3, a primeira componente é a componente X, e 4, que é a componente Y. A gente podia botar as unidades aqui, eu não vou botar para não poluir esse nosso desenho, mas então eu tenho que esse mesmo vetor que está desenhado aqui, ó, graficamente, ele também está representado pelas suas componentes 3, 4. Se eu quisesse determinar qual é o módulo desse vetor, vejam que aqui está formando um triângulo retângulo. Então eu tenho um cateto vale 3, outro cateto vale 4, e o módulo do vetor, que é o tamanho dele, que é justamente o que representa a magnitude da grandeza, é a hipotenusa. Então eu posso usar o teorema de Pitágoras aqui. Então eu posso perceber que o módulo da velocidade, que é o tamanho do vetor no meu desenho, é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Se eu fizer essa conta, a gente vai ver que o módulo dá 5, que era exatamente o que a gente tinha dito desde o início. Então, o módulo do vetor vai me dar exatamente o valor da velocidade. Se isso aqui fosse um determinado corpo com um velocímetro, o que o velocímetro estaria marcando é 5 metros por segundo. Mas a gente vê, devido, ao sistema, ao referencial que a gente está adotando, a gente vê que esse corpo tem as componentes 3 e 4, componente X e componente Y. Se a gente quiser falar de um vetor arbitrário no espaço tridimensional, a gente tem que representar as 3 componentes, que é a projeção X, a projeção Y e a projeção Z. Sempre nessa ordem, tá? Primeiro X, depois Y e depois Z. E se a gente for calcular o módulo desse vetor, a gente vai sempre usar o teorema de Pitágoras. Então vai ser ax ao quadrado mais ay ao quadrado mais az ao quadrado, tira a raiz e a gente tem o módulo do vetor A. Como é que se relaciona também a componente x e a componente y com o módulo da velocidade? Se a gente chamar esse ângulo aqui entre o vetor e o eixo x de θ, a gente vai ver que Vx sobre o módulo de V
é igual ao cosseno de θ, porque eu tenho cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, a gente também pode escrever que Vx é igual a V cosseno de θ. E, por final, a gente tem que Vy pode ser escrito como Vy sobre V igual a seno de θ, o que nos daria também, vou puxar aqui para cima, que Vy é igual a V seno de θ. Aqui a gente já conhece os valores dos catetos, é 3 e 4, que são as componentes, e a gente conhece o valor do módulo da velocidade também. Então, a gente sabe qual é o cosseno e o seno desse ângulo aqui. A gente sabe que para esse vetor em específico, o cosseno de θ é 3, cateto adjacente, sobre 5, que é a hipotenusa. E o seno de θ é igual a 4/5. Então, aqui estão estabelecidas, pessoal, todas as relações entre as componentes vetoriais, o módulo do vetor e o ângulo que ele faz com determinado eixo. A gente fez por caso 2D porque é fácil de desenhar, mas tudo que a gente falou aqui se aplica para um vetor também no espaço tridimensional, daí com 3 componentes, a x, a y, a z, e o módulo dele também é calculado através do teorema de Pitágoras como sendo a raiz da soma de cada componente ao quadrado. Tá certo? Até o próximo vídeo.